Pessoal, boa noite. Então, vamos para mais uma aula. Ah, Hoje nós vamos falar na aula de algoritmo e estrutura de dados, né? Então, hoje nós vamos falar do comando while em C, né? Então, rapidamente, né, de uma forma bem prática, deixa eu pegar aqui a caneta. Ele fala o seguinte, ó, while, qual que é a forma geral, né? A gente vai escrever a palavra while aqui, tá? A gente vai colocar entre parênteses a condição e nós vamos colocar qual que é a declaração e ponto e vírgula, tá? Então, como é que funciona a estrutura while? Ele testa uma condição. Se essa condição for verdadeira, a declaração é executada. E aí ele vai testar isso daí novamente na próxima iteração. Então ele vai ficar, né, a palavra while, né, ela significa enquanto, né? Então, enquanto aquela condição for verdadeira, ela vai ficar repetindo aquele loop de forma indeterminada. Então ele é parecido com o comando for que a gente já estudou, tá? E a gente pode até fazer um loop infinito com o while. Basta a gente colocar uma expressão que seja sempre verdadeira. E a gente vai conseguir fazer com que ele fique ali rodando infinitamente, tá bom? Podemos omitir também essa declaração, né, e fazer um loop sem conteúdo, né, mas isso a gente vai ver depois. Vamos dar olhar um primeiro exemplo aqui, ó. Então, exemplo 1 de um programa. Então, a gente começa declarando lá as bibliotecas, né, o include stdio, o include conio, né, são as duas aí que a gente já está colocando. E aí a gente tem aqui uma estrutura main, que é a principal. Vamos colocar aqui a declaração de uma variável inteira, que é número. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó, enquanto, olha o nosso while aqui, ó, o número for diferente de zero, o que é a nossa declaração? O que vai acontecer? Ele vai imprimir na tela, digite um número, vai guardar esse número na memória dele. Então, se eu digitar 3, ele vai voltar e vai repetir de novo aqui o comando, né? Vai imprimir e ele vai ficar repetindo isso daí num loop eterno até que você digite 0. Digitou 0, aí ele vai sair fora dessa estrutura e vai ficar aqui, ó, nesse get aqui, aguardando um enter aí para finalizar o programa. O programa é bem simples, a gente já vai executar isso daqui, vocês vão ver como é que isso daí funciona. Bom, um exemplo 2, né? A gente pode ver o seguinte, declaração das bibliotecas, stdio e aconio lá, main, então aqui ó, numeração, vamos declarar uma variável inteira num. Aqui já está feita a declaração e a inicialização da variável count e da variável soma. E aí ele faz o seguinte, ó, digite um número, ele pede para você digitar um número, ele vai armazenar esse número. E aí ele vê, ó, enquanto o número, né, que você digitou for diferente de 0, ele vai fazer a soma, né, ele vai sempre somar 1 nessa variável. Então observa que essa variável ela começou aqui, ó, com um valor 0. Então aqui ele vai somar 1, o que vai fazer? Ele vai guardar dentro dela 1. Na próxima iteração, ele vai guardar 2. E assim por diante. Na verdade, ele está contando quantas vezes esse loop aqui está sendo executado. Tá legal? Então, soma. Vai pegar aqui, ó. Ele vai somar, né, essa variável que era 0. Então, ela vai pegar, ó, 0 mais o número que você digitou. E aí vai guardar isso daqui, ó, nessa variável soma. Depois a gente vai
ele vai imprimir de novo, ó, digite novamente o número e faça lá aguarde na memória o valor desse número. E aí ele fica nesse loop executando isso daqui até que você digite um valor que seja zero, né? Então aí ele vai sair desse loop. A hora que ele sair desse loop, ele vai imprimir para a gente na tela, ó. Foram digitados porcentagem de, então é um inteiro. Quem que é esse inteiro? Esse inteiro está aqui, ó, conta, ó. Foram digitados tantos números e a soma dos números é um inteiro também, soma. Por quê? Porque ele sempre pediu para você digitar. A gente sempre colocou na nossa estrutura aqui, ó, números inteiros. Então a gente vai digitar números inteiros aqui nesse programa, tá? Então ele vai dar a soma, que é o que ele fez aqui. Tá legal? Dois programinhas bem simples que dá para a gente entender aí qual que é a função do while. A gente vai tentar executar isso daqui a pouco. Bom, o exercício 1, esse daqui é um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Então faça um programa que digite várias notas, calcule e imprima a média das notas digitadas. Para encerrar a entrada de dados, digite uma nota inválida, ou seja, menor que 0 ou maior do que 10. Então, colocando aí um range de 0 a 10, né, que são as notas. Se você digitar alguma coisa fora disso daí, ele vai encerrar o programa. Se não, você vai ficar nesse loop colocando as notas, tá? E ele vai ficar pegando e imprimindo a média dessas notas. É um programinha simples aí, dá para você desenvolver, treinar esse comando while. Esse daqui fica para vocês. Outro que vai ficar para vocês também treinar é esse daqui, ó, exercício 2. Em uma pesquisa existem 3 produtos. As opções são informadas através de códigos. Os códigos utilizados são 1, 2, 3, opção para os respectivos produtos, e 4 fora de linha. Então escreva um programa que calcule e imprima o total de escolhas de cada produto, o total de produtos fora de linha e a porcentagem do produto 2 sobre o total dos outros produtos. Para finalizar o conjunto de códigos, digite 0 no código do produto. Então, aí um produto aí, um programinha aí basicamente de supermercado ou de controle de estoque, alguma coisa, né? Para vocês também treinar e desenvolver essas habilidades do while. Dá para a gente fazer isso perfeitamente com esse comando. E 3 já, um pouquinho mais complexo, foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região, a qual coletaram os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados: o sexo masculino, feminino, cor dos olhos, azuis, verdes ou castanho, cor dos cabelos, louro, castanho, preto, idade, e pede-se o seguinte: faça um algoritmo que determine e escreva a maior idade dos habitantes, B, a quantidade dos indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos, inclusive, e C, a quantidade de indivíduos que tenham olhos verdes e cabelos louros. O final do conjunto dos habitantes é reconhecido pelo valor -1, informado como idade, né? Ou seja, não existe pessoa com -1. Então, um número inválido, nesse caso, vai encerrar a execução do programa. Pessoal, 3 programinhas simples para você treinar. Eu vou, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui e vou fazer um segundo vídeo na sequência, onde eu vou mostrar para vocês a utilização lá do algoritmo, da compilação do algoritmo. Tá legal? Bom, obrigado. Até mais.